realmente foi um negócio assim, olha, difícil até de definir sem usar um palavrão, uma palavra mais pesada. Está 1-0 para o São Paulo sobre o Bahia, gol do Luciano aos 7 Luiz. Vamos ver o que ele vai falar, né? Quais são as tentativas de explicação do Felipe para um negócio tão vergonhoso como essa atuação. Foi um negócio assim, olha, eu vou te falar. Uma das coisas... Esquece o Bruno Henrique. Mas nós perdemos o Pedro. Esquece o Bruno Henrique mesmo assim. Para jogar com o Bruno Henrique de centroavante, é melhor botar um Cone dentro da área. Mas o Cone não vai fazer nada, não vai fazer gol. Não. Mas, de repente, uma bola bate nele, quem sabe? Do Bruno Henrique, eu acho que o Flamengo hoje foi um time, principalmente no começo do jogo, preguiçoso. Postura de time que estreava no Campeonato Carioca na fase de classificação, um jogo que não vale absolutamente nada. E era um jogo de disputa pelo título. Era um jogo em que o Flamengo deveria pressionar o Palmeiras na partida de amanhã. O Palmeiras tem uma pedreira amanhã. Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Que partida desastrosa do Flamengo. O que é o Bruno Henrique? O jogador briga com a bola, é isso mesmo, bergar. Para quem vem assistindo o jogo do Flamengo, e principalmente quando ele começa como centroavante, uma posição que ele falou, já deixou bem público, que não gosta de atuar. Mano, é complicado. Ele tá brigando com a bola. É muito complicado, né? E o Fortaleza era o saco de pancada, né, do campeonato. Botafogo foi lá, visitou o Fortaleza, ganhou de 5-0. São Paulo, com 1 a menos, foi lá e ganhou. Vasco, com 1 a menos, foi lá e ganhou. Flamengo foi lá com 11 e perdeu. Meu Deus. E agora, o Palmeiras, caso ganhe o jogo, pode abrir 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais, né? Felipe Luiz escalou mal, o time não jogou bem. O time parece que foi lá a passeio. Simplesmente, né? Então deixa tua opinião aí, deixa seu like, hype o vídeo e vambora com mais um vídeo, galera. E hoje... é complicado. Meu Deus, Flamengo. O que é Samuel Lino? O Flamengo foi até o Ceará para ser líder, mas fez um jogo sem vergonha, entre aspas, que é a expressão que a torcida usa em momentos assim, né? Fortaleza 1-0, uma coisa inexplicável, patética. Mas eles estão pensando no jogo do Racing. Uma pinóia. Falta de postura, um time blasé, um time que mal montado, com 2 homens no meio campo, vários atacantes, meio campo vazio, vulnerável ao contra-ataque, já deveria ter tomado o gol logo no comecinho, aí o Toluca salvou sobre a linha, logo depois o Breno Lopes, que era óbvia válvula de escape do time do Martim Palermo, fez 1-0, uma atuação ridícula, blasé, de um time pedante, olha, foi uma atuação escrota. Mas quarta-feira... Meu amigo, então, olha, Felipe, eu não consigo me concentrar no jogo, bota um time de 11 reservas. O que é isso, gente? Que atuação foi essa? O Fortaleza mobilizado, determinado, precisando de vitórias em série para conseguir escapar do rebaixamento, e conseguiu uma vitória daquelas que pode até fazer com que o time dê uma grande arrancada, porque é uma vitória daquelas que transforma, de repente, uma campanha numa reta final. Uma coisa vergonhosa, uma coisa ridícula, uma coisa nojenta, uma atuação realmente... Olha, eu vou te dizer, você sabe que aqui eu sou muito cauteloso com relação à maneira como tratar certo tipo de situação, mas esse jogo, o jogo do Santos, a derrota por 1-0, também, uma coisa vergonhosa. Modo banana no estado puro. O time precisava se concentrar, teve jogos difíceis, é por isso que eles são bem pagos. O que explica a atuação do Plata? O que explica o Samuel Lino ter uma chance de um chute cruzado no primeiro tempo e não chutar no gol? Mais um que não chuta no gol? É mais um que tem medo de chutar no gol? O que foi o Bruno Henrique? Pelo amor de Deus. E aí o Felipe Luiz não muda no intervalo, com 2 minutos manda aquecer o Luiz Araújo, com 8 ele entra, mais adiante muda o ataque inteiro, e o Juninho entra aos 42, ainda teve uma chance, acabou errando no final, coitado. Mas aí entra com a vaca já indo para o brejo. Põe o centroavante na área, é o único que ele tem, cara. Teve uma jogada que cruzou a pequena área, o Alacian simplesmente estava na marca do pênalti, o Arrascaeta gesticulou para ele, tinha que estar aqui, amigo. Você entrou de centroavante, porra. Incrível, vergonhoso, abjeto, nojento que o Flamengo fez hoje. Parabéns ao Fortaleza, que aproveitou muito bem o modo banana. O Flamengo fez 2 jogos no Nordeste em rodadas recentes, não trouxe nenhum ponto. Do Ceará trouxe 1 ponto, empate para o Ceará e perdeu esse jogo. Ou seja, você quer ser campeão assim? Um esforço para derrotar o Palmeiras,
para se igualar na liderança. E o Cruzeiro pode entrar na briga agora, porque o Cruzeiro joga amanhã com o Palmeiras, e se vencer, para o Flamengo pode ser bom, por um lado, mas por outro, vai colocar o Cruzeiro na briga de novo. O Cruzeiro vai se aproximar novamente. Tem um jogo a mais, é verdade, mas ele pode chegar a 59 pontos. Palmeiras 61, Flamengo 61. Ele pode ficar com um jogo a mais, mas 2 pontos apenas atrás. Uma outra derrota do Flamengo e do Palmeiras, e ele pode entrar na briga. Então, atenção para esse detalhe. O Flamengo tem agora 5 pontos à frente do Cruzeiro, né? 5 pontos à frente do Cruzeiro com 29 jogos. Vamos ver o que vai acontecer, mas se ele vencer amanhã, ele vai se aproximar. Faltam 9 partidas para o Flamengo, 9 para o Cruzeiro e 10 para o Palmeiras, né? Realmente foi um negócio assim, olha, difícil até de definir sem usar um palavrão, uma palavra mais pesada. Até 1-0 para o São Paulo sobre o Bahia, gol do Luciano aos 7 Luiz. Vamos ver o que ele vai falar, né? Quais são as tentativas de explicação do Felipe para um negócio tão vergonhoso como essa atuação. Foi um negócio assim, olha, eu vou te falar, uma das coisas mais constrangedoras do ano. Muito constrangedor. Porque foi um time brasileiro, um time desinteressado, um time que não quer ser campeão. Tudo bem, tem uma atuação ruim e tal, mas você tem que lutar, você toma um gol no começo do jogo, você tem a oportunidade de reagir, tem tempo para reagir, para se reestruturar. E realmente, aí depois pressionou no segundo tempo, criou algumas situações, mas de forma muito desorganizada, realmente foi um negócio pavoroso. Olha, essa live que você está vendo aí, está com a gente, Kraken. Pois é. Perder faz parte do esporte. Perder acontece. Mas há derrotas e derrotas. Essa de hoje do Flamengo, para o Fortaleza, vice-lanterna do campeonato. Um dos principais sacos de pancada do campeonato brasileiro. É inaceitável. É inadmissível. É vergonhosa. É humilhante. É revoltante. E sabe por quê? Porque o Flamengo, primeiro, foi pessimamente escalado. Gente, quando alguém, o BAP ou o Boto, vai chegar para o Felipe Luiz e dizer assim, filho, esquece o Bruno Henrique. Esquece o Bruno Henrique. Ah, mas nós perdemos o Pedro. Esquece o Bruno Henrique mesmo assim. Para jogar com o Bruno Henrique de centroavante, é melhor botar um Cone dentro da área. Ah, mas o Cone não vai fazer nada, não vai fazer gol. Não. Mas, de repente, uma bola bate nele, quem sabe? No Bruno Henrique, se bater, não vai para o gol. O Bruno Henrique não consegue, gente, mais controlar a bola. O Bruno Henrique briga com a bola. E é uma coisa especialmente dolorosa para os torcedores do Flamengo, que o tiveram durante anos a fio como ídolo, com justiça. Ele merecia, ele jogava um futebol espetacular. Mas acabou, gente. O Bruno Henrique acabou. E um técnico como o Felipe Luiz, que se pretende inteligente, se pretende inovador, insistir no Bruno Henrique é uma demonstração de burrice monstruosa. Idiotice. Me desculpe, Felipe, mas você hoje foi burro. Se fosse no Maracanã, era para a torcida terminar o jogo te chamando de burro, porque foi o que você foi hoje. Não é possível que você não veja. Gente, você é jogador de futebol, foi um cracaço. Não é possível que você não veja o que todo mundo vê, o que a torcida inteira vê, o que a imprensa inteira vê. O Bruno Henrique não joga mais bola. Ah, mas ele foi um grande jogador, ele tem gol. Não, ele não tem mais gol, ele tinha gol. Tinha até muitos gols. Mas ele não tem mais gols. Se o fato de ter tido muitos gols fosse algo que valesse a pena de alguma forma, bota o Zico em campo. Bota o Zico em campo. Garanto que melhor do que o Bruno Henrique, o Zico vai fazer isso. Pelo menos ele vai bater falta. Isso é outra coisa. O Flamengo não tem cobrador de falta. E o Felipe Luiz é o primeiro a reconhecer que não treina. Treina muito pouco. Porque por causa dos jogos... Gente, diminui um pouco esse treino tático e bota a garotada para bater falta, porra. Falta leva gol.
Essa tua tática, que hoje, especialmente hoje, foi enervante, odiosa. O Flamengo perdendo o jogo e o time tocando bolinha lá atrás, gente. Chegamos ao cúmulo de um determinado momento, já na reta final da partida, a bola chegar no Danilo, o time inteiro do Flamengo no ataque, e o Danilo recua para o Rossi. E você não teve um ataque epilético à beira do campo. Isso é outra coisa, Felipe, que, me desculpe, mas isso não é de técnico do Flamengo. Ficar o tempo todo calado, e aí numa jogadinha, mais ou menos, você aplaudir, não. Isso não é treinador do Flamengo. Você, naquela hora que o Danilo, por exemplo, atrasou a bola para o Rossi, você devia ter parido um elefante à beira do gramado. Se o Mister estivesse ali à beira do gramado, ele ia comer o fígado do Danilo. E aquele toque, sem parar, porra, sem ser efetivo. Estava óbvio, depois do primeiro tempo, óbvio, que o ataque não funcionava. O ataque que você montou, para mim, já não funciona pela definição de ter Bruno Henrique como centroavante. Mas, além disso, o Plata, o jogador tático, a alegria dos analistas de desempenho, isso é outra merda. Porra, parece que briga com a bola o tempo todo. E aí você botou Plata e Samuel Lino, que está num momento ruim. O Samuel Lino está claramente sem confiança. O Samuel Lino não chuta mais a gol quando pode chutar. Ele procura passar a responsabilidade para outro. Muito boa, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Disse Fortaleza na 17ª, Fortaleza na 18ª colocação, tá? O Vitória é o 17º colocado, Fortaleza agora com 27 pontos. Então tem toda essa conta de 5 vitórias, né? Eram 6 vitórias que o Fortaleza precisava para fugir desse rebaixamento, agora 5 vitórias, mas eu tenho certeza que ninguém lá na diretoria do Flamengo, nem os próprios jogadores do Flamengo estavam imaginando que poderiam vencer o Flamengo mesmo jogando em casa. Deixa eu dar boa noite também para o Breiler Pires. Fala, Breiler, tudo bem? Jogo muito ruim do Flamengo, mas assim, é um Breno que vai muito bem, um Breno Lopes vai muito bem, um Breno que vai muito bem no gol. Isso aí, Marcela. Boa noite para você, para o Prof, para o Birner, para o Fã de Esportes. A gente precisa falar também do Fortaleza, né, que vence o jogo. O Prof ressaltou essas discrepâncias no campeonato, mas quem vinha observando o jogo do Fortaleza nas últimas rodadas percebeu uma reação. Martim Palermo conseguiu, pelo menos, colocar o Fortaleza de volta no jogo. E o Fortaleza contra o Cruzeiro criou muitas chances para empatar. Contra o Vasco, com um jogador a mais, também martelou e teve oportunidade para isso. Então era um time que, ao menos, vinha jogando. E, mais uma vez, contra o Flamengo, foi competitivo. Mesmo sem a bola, o Fortaleza era muito perigoso nos contra-ataques. Fortaleza mereceu até mais de um gol pelo que fez no primeiro tempo. Mas, do lado do Flamengo, elogiando a partida, a entrega dos jogadores do Fortaleza e até a proposta de jogo do Palermo para hoje, né, que colocou atacantes mais leves, jogou sem um centroavante, já que o Lucero estava suspenso, ele vai com o Adam Barreiro ali circulando bastante pela frente, então isso causou muito desconforto à defesa do Flamengo. Agora, do lado do time visitante, um jogo de muitos erros. Muitos erros. E aí a gente fala no momento defensivo, o Flamengo batendo cabeça a todo momento com esses contra-ataques do Fortaleza, não conseguindo marcar. No meio-campo, a bola o tempo inteiro muito quente no pé dos jogadores do Flamengo quando precisavam acelerar, ou o oposto. Um jogo muito moroso, uma posse de bola bastante estéril. O Bruno Henrique, no intervalo, fala sobre isso, né? Não, a gente está jogando com pouca posse. O Flamengo teve 80% de posse. Mas o Bruno Henrique certamente teve essa percepção porque era uma posse de bola que tocava a bola para o lado, não fazia chegar no ataque. E a posse dele era 0. E o Bruno Henrique não pegava. Não tinha percepção. O Bruno Henrique jogou muito pouco, tanto é que acaba substituído no segundo tempo pelo Luiz Araújo. E aí vai um ponto. Eu sei que é uma maratona de jogos, Flamengo muito mobilizado na Libertadores, adversário duríssimo que é o Racing. O Racing, enquanto isso, descansando, se concentrando total para o jogo do meio da semana. Mas algumas opções do Felipe Luiz, mesmo com o Flamengo desfalcado, para mim são questionáveis. E a principal delas, Bruno Henrique,
Diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas se o jogador se manifestou publicamente, dizendo que não se sente confortável ali e não está em boa fase, Bruno Henrique não tem jogado bem, não faz sentido. Em algum momento, o Filipe Luís também precisa se desapegar um pouco dessas hierarquias que ele estabelece. O Bruno Henrique é um jogador que eu adoro, um ídolo histórico do Flamengo, mas hoje não tem feito por merecer oportunidades. Você acha que ele não deveria ter sido titular? Para mim, não. E aí, o Flamengo tem um leque de opções. E aí, poderia jogar o Plata ali como uma referência, o Alacian entrando logo de cara, tem a opção do Juninho, que passou a ser escanteado, voltou a jogar hoje e não jogava desde agosto, mas há opções para isso. Então, o Filipe Luís, em alguns momentos, essa é a minha única crítica. Assim. O Filipe Luís, eu entendo ali por vestiário, por histórico do atleta, por ter jogado com o Bruno, mas nesse momento algumas opções não fazem sentido só pelo nome. E hoje o Bruno Henrique se mostrou ali um jogador um pouco participativo, até entendo que foi importante contra o Racing ali, participou do lance do gol, mas para mim, até pela proposta de jogo do Fortaleza, acabou sendo, nem tanto pelo jogador e pela má fase, mas pela função que exerceu, uma função pouco utilizada pelo Flamengo no jogo de hoje, que teve uma posse de bola muito burocrática. Sim. Eu quero mostrar uma tela, Vitor Birner, inclusive para falarmos já se o Filipe Luís poderia ter feito algo diferente do que ele fez na partida de hoje, e são os números da partida. Vamos lá, o Fortaleza com 20,5 posse de bola. Até porque o Fortaleza, ele marca no começo do primeiro tempo. E olha que antes do gol do Breno Lopes, o Fortaleza já tinha perdido uma grande chance, tá? A posse de bola do Flamengo, quase 80%. As finalizações, 17 do Flamengo a 5. No alvo, 3-2. Grandes chances, 4-1. Ações a rival, 34-4. E passes completos, 618 a 106. Dá para falarmos que hoje o Fortaleza faz o gol com o Breno e depois tem sorte para não deixar o Flamengo empatar essa partida, ou não? O Flamengo não foi eficiente e o Filipe Luís poderia ter feito algo totalmente diferente do que aconteceu hoje nessa partida. Bem, Marcela, boa noite a você. Boa noite. Professor Celso Zelt, Breder, aos fãs e às fãs do esporte. Sim. Eu não acho que é uma questão tática, eu não acho que é uma questão de escolhas do técnico, eu não acho que é uma questão só do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo hoje foi um time, principalmente no começo do jogo, preguiçoso. Postura de time que estreava no Campeonato Carioca na fase de classificação, um jogo que não vale absolutamente nada. E era um jogo de disputa pelo título. Era um jogo em que o Flamengo deveria pressionar o Palmeiras na partida de amanhã. O Palmeiras tem uma pedreira amanhã, um jogo duro, em que o Palmeiras, desgastado da partida de quinta-feira, quando os jogadores vão correr muito atrás do time da LDU, terá, em tese, muita dificuldade para ganhar a partida. Jogo aberto, sem favoritos. Hoje, o Flamengo era favorito. Esse resultado pode ter turbinado o Palmeiras, porque se eu sou jogador do Palmeiras, eu ia estar muito preocupado com o jogo de volta e tentar administrar o jogo de domingo. O jogo de amanhã pode ser o jogo do título do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras abre uma vantagem de 3 pontos, 2 vitórias a mais, ou seja, 2 rodadas para tirar essa vantagem. Com 8 rodadas. Com 8 rodadas pela frente, ou seja, o Flamengo pode ter desperdiçado por causa de uma postura, para mim, inexplicável, a chance de ser campeão. Libertadores não está nessa conta? Não, a Libertadores está muito na conta, mas se os jogadores do Flamengo querem ficar concentrados no jogo de quarta-feira, o que eu entendo, conversem com o técnico tem que observar isso e use um time completamente alternativo, porque além de tudo, alguns jogadores do Flamengo que vão jogar na quarta-feira estiveram em campo desde o início. Eu entendo justamente por esse lado. Hoje era um jogo para mexer um pouco mais no time, para mesclar mais, até por uma questão física. Então, mas aí eu acho que precisa ter uma conversa, porque eu conversando, por exemplo, com o Zé Elias ontem, e já conversei com isso em outras oportunidades, com mais jogadores, é muito difícil tirar a cabeça do jogo do meio de semana. É muito difícil, porque o clima de decisão que o Flamengo enfrentou no jogo contra o Racing no Maracanã, o mesmo vale para o Palmeiras no jogo contra a LDU. O Flamengo tem uma pedreira, que é jogar no cilindro, apesar do Flamengo ser muito melhor. Então, esse jogo era um jogo que tinha que administrar. E a única coisa que o time não podia, para vencer uma equipe muito inferior, é mudar de postura. Era entrar com baixa concentração. E aí a gente viu, por causa dessa baixa concentração, erros de passes, erros de posicionamento, lentidão. No lance do gol, o Danilo dá o pé
que o Breno Lopes gosta de chutar, marca a distância, ou seja, o time entrou porque entrou em campo, ele não entrou em campo para competir como se estivesse disputando um título. Então ali eu acho que foi o grande problema. Os números, para responder sua pergunta, tem que demorar um pouquinho. Posse de bola, mais passe, tem muito mais a ver com a ideia de jogo do Fortaleza, que era não ter a posse de bola e não ter que trocar a bola, do Flamengo de ter lá na frente, mas quando a gente fala de qualidade de execução de ideias, o do Fortaleza foi melhor. Pois é, olhando Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo é derrotado pelo Fortaleza aí, né? Pelo placar de 1-0. Gol ainda no primeiro tempo, né? E Breno Lopes, eles, Palmeiras, é isso mesmo. Vem jogando bem sim no Fortaleza. Fortaleza vem tendo reação no campeonato e vem fazendo bons jogos. E hoje não foi diferente, né? O Flamengo chegou a bater quase mais de 70% de posse de bola ali. Acho que, se não me engano, bateu 80% em um momento do jogo. Porém, era uma posse de bola ineficaz. Era a posse de bola de toque lado e toque para trás, pro Rossi. Era só isso, né? O Flamengo foi começar a criar chance a partir da entrada do Wallace Ian. O Wallace Ian, pra mim, sim, ele entrou bem. Tentou bastante jogada, foi o jogador que mais tentou. Dali pra frente, numa faixa ali de 15, 20 minutos, o Flamengo começou a ter triangulação, aproximação, tabelinha. E começou a criar volume de jogo. Não chances claras, mas começou a ter volume de jogo, né? Começou a pressionar o Fortaleza dentro da sua praticamente pequena área. Mas o Flamengo não teve chances reais claras, né? Teve o lance o passe do Emerson Royal pro Samuel Lino, que ajeitou a bola pro Saul de canhota, né? Bate e o goleiro do Fortaleza faz uma excelente defesa. E a segunda chance clara do Flamengo foi com o Juninho, né? Juninho até entrou, Juninho e Michael. Joninho e Michael. Hoje o Felipe Luiz desenterrou alguns defuntos, né? Acho que fala assim, defuntos, sei lá o quê? Dentro do Flamengo. Juninho e Michel. Juninho já não jogava desde agosto. E o Michel chegou a entrar no último jogo aí, contra o Palmeiras, se não me engano. E é aquilo. É complicado, entendeu? Pedro, a gente não tem reserva pro Pedro. Ah, bota o Bruno Henrique como centroavante. Bruno Henrique, ele agride a bola. Bruno Henrique e a bola são inimigas atualmente. Então é uma coisa, sim. Quando acabar a temporada, sinceramente, rescinde o contrato com o Michael. Rescinde o contrato ali, obviamente. Rescindi, eu espero alguma proposta por Michael, Juninho. Bruno Henrique, pra mim já pode encerrar o contrato dele com o Flamengo já. Não sei se vai até acho que vai até 2026, se não me engano. Tem mais um ano, se não me engano. Posso estar enganado. Porque esse Bruno Henrique, que vem apresentando nos últimos jogos, não dá. Não dá. Felipe Luiz escalou mal? Sim. Eu não sei. Eu quero saber o que aconteceu com o Vinha. Porque o Vinha não recebe chance. Eu fico às vezes me pensando. Eu concordo com o Renato Maurício Prado. Se fosse no Maracanã, ele seria taxado de burro. Então deixa sua opinião aí. Tamo junto e é nóis. Porque hoje, chance de ficar na liderança ou com pelo menos um empate ali. Já seria de bom tamanho pela atuação preguiçosa do Flamengo. Humilhante, revoltante. Não, o Flamengo vai lá e consegue perder o jogo. Depois de todo mundo lá, Botafogo, São Paulo, Vasco ir lá. E os últimos dois que fui lá, São Paulo e Vasco, com um a menos, ganharam o jogo. E o Flamengo vai lá com 11. Ou com 10, né? Porque o Bruno Henrique não fazia nada dentro de campo. É complicado, complicado. Muito complicado, nossa.